Para você que está assistindo o canal Arquivates, agora a gente tem até plaquinha do canal, que é outro nível de produção, né? Então você que pode perceber, a gente vai fazer uma série de vídeos explicando cores. Então vai ter vídeo de hoje sobre cores e mais 2 vídeos, então você já se inscreve no canal, já deixa seu like para você aprender mais um pouco sobre cores. E nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um guia ou como se fosse uma aulinha para você que não sabe muito sobre cores, e a gente vai explicar em termos gerais um pouco sobre cores. Então, estamos aqui com Gisele, eu sou Pablo e você está no canal Arquivates. Para começar falando de cores, a gente precisa entender que todas as cores elas são filhas da luz. E essa é uma frase muito especial, né? Divina. Divina. Então vamos lá. Mas isso é muito importante. As cores elas não existem sem luz. Exatamente. Logo, a cor é um reflexo da luz. Então, a nossa percepção da cor está diretamente ligada à incidência de luz. Se tem muita luz, eu percebo uma cor. Se tem uma luz colorida, eu percebo outra. Então, uma coisa é filha da outra e elas estão diretamente ligadas. E dentro disso, a gente entende que as tonalidades de luz, elas vão modificar as tonalidades das cores. Então, dependendo do ambiente que você está, uma cor ela pode ser percebida de outras maneiras. Além disso, a gente vai categorizar aqui algumas questões, vamos explicar. Eu tô falando um monte de palavra nada a ver aqui, né? Mas vamos lá. Tá, o importante é você entender o seguinte: existem as cores do pigmento e existem as cores da luz. O que seria isso e por que isso faz alguma diferença? As cores do pigmento têm cores primárias diferentes das cores da luz. As cores do pigmento, as cores primárias vão ser o magenta, o ciano e o amarelo, certo? E lembrando que esse amarelo ele tem um tomzinho diferente, é um amarelo específico que a gente determinou de cor primária. E nas cores da luz, que seria o RGB, que a gente conhece das telas dos computadores, é o verde, o vermelho mesmo, o vermelho que a gente chama de vermelho, e o azul, que é outra tonalidade de azul, é um azul mais escuro, mais royal. Então, para você que não sabia também, já tinha ouvido, o que é isso, RGB? Quem usa aí os programas de fotografia e tudo mais, é essa classificação das cores da luz e das cores pigmento. O seu monitor, ele tá configurado para traduzir as cores em RGB. Agora, qual que é a diferença prática para eu usar num ambiente, ou o que isso vai definir de alguma forma? É simples, se você pegar as cores primárias do pigmento e juntar, elas vão dar um cinza, um chumbo, uma cor acinzentada que vai se aproximar do preto. Quem nunca foi pintar e misturar e limpar a tinta no mesmo copo e depois se deparou com uma cor acinzentada escura? E nas cores da luz, quando você junta as cores primárias, você tem justamente o contrário, a luz branca. Então, se eu juntar as cores do pigmento, eu dou um cinza. Se eu juntar as cores primárias da luz, dá branco. E quando eu tenho a expectativa de talvez, não, eu vou pegar uma luz colorida e vou pegar uma luz colorida amarela e vou pegar uma luz colorida azul e vou juntar e vai dar um verde. Não é bem assim. Normalmente, na verdade, você vai pegar o verde para gerar o amarelo junto com o vermelho. Então, a mistura de cor, ela é diferente, tá? Mas não chega a ser necessariamente complexa. Quando nós hoje no mercado a gente tem lâmpadas de RGB com LEDs de 3 cores diferentes, que a gente vai falar sobre isso num vídeo específico também, só sobre LED, então já se inscreve no canal de novo, se você não se inscreveu. Tem que fazer propaganda, né? Que seria o verde, o azul e o vermelho. E nele você tem um controlinho que você pode mexer. Ele vai trabalhar naturalmente misturando as cores automáticas, mas na versão RGB. Aqui é mais importante a gente falar do pigmento, porque o pigmento é o que vai misturar as tintas no dia a dia. Então seriam as cores primárias do pigmento, o magenta, o amarelo e o azul cian, e a gente vai ter as misturas entre eles, dando uma paleta de cores secundárias, que daria o vermelho, o azul e o verde, um azul arroxeado. E a grande curiosidade
dessa questão é que as cores secundárias das cores primárias do pigmento são as cores primárias do RGB. Então, pra gente não confundir muito isso, vamos entrar direto no nosso assunto, que é arco cromático. É isso aí. Então, dentro dessas cores a gente tem as cores primárias, e dessas cores primárias, como a Gisele bem explicou, né? A gente tem as cores secundárias, depois das cores secundárias a gente ainda tem as cores terciárias e por aí vai, a gente forma praticamente todas as cores. Porque na verdade essa nomenclatura que a gente coloca, cores primárias, secundárias, ela é mais uma paleta que nós inventamos para organizar, porque na verdade é uma coisa prática. As cores elas são infinitas e as suas subdivisões são infinitas também, mas por uma questão de organização e didática foi empregado esse padrão normatizado. Para facilitar a nossa vida. Dentro disso a gente consegue construir, e aí bota na tela o arco cromático. Você tá vendo aí, menina? O arco cromático. E o arco cromático ele é justamente a composição visual desse estabelecimento das cores primárias que estão aí no arco cromático e as cores secundárias, e dentro delas a gente tem algumas pré-definições de combinações das cores dentro da cor pigmento que a gente consegue usar e que ficam legais. Delas são, a gente tem a ligação direta, então uma cor que está nesse ponto do arco cromático, a cor que estiver diretamente oposta a ela já é uma combinação que potencialmente daria certo. Lógico que a gente precisa pensar muitas outras questões, né? Na composição, na forma, na quantidade que você vai usar essa cor. Você não vai pintar todo o ambiente de uma cor e o outro da outra. Você vai aplicar essa cor de maneira diferente e vai ter que ter uma perceptividade desse espaço. Mas essas cores, elas já são estruturadas aí que, olha, talvez dê certo eu colocar essas cores que são opostas. A segunda categoria... Se equilibram, né? Elas se equilibram. A segunda categoria é a organização triangular. Então essa cor que tá aqui, a cor que tá aqui e a cor que tá aqui. Igual a Clara falando no vídeo dela. A cor que tá aqui, aqui, tá aqui, tá aqui, elas se complementam. Então você consegue começar a compor. E dessas composições que a gente tem, também tem a quadrada dentro do arco. Dentro dessas composições surgiu uma coisa que a gente usa muito na arquitetura, no interior e nas demais matérias de artes, que é a composição de paleta de cores, que a gente vai falar também no próximo vídeo, porque a composição de paleta de cores dá um assunto aí para tudo isso. Você que ainda não conhece a paleta de cor, ela é como se fosse uma pré-determinação de cores que você faz um estudo, dessas cores que você vai utilizar no ambiente, e você seleciona, por exemplo, na minha sala eu vou usar o verde, eu vou colocar um tom neutro, e eu vou colocar uma outra cor que contrabalanceie o verde, por exemplo, um amarelo. Porque o verde ele é uma cor, dependendo da tonalidade, né? Uma cor fria, o amarelo vai ser uma cor quente, a gente consegue dar uma equilibrada ali. E essa é a minha paleta de cores. Muita gente não sabe usar a paleta de cores, até por não ter esse entendimento do arco cromático, de não saber que existem as cores primárias, que existem as cores quentes e as cores frias, que a gente vai falar disso no vídeo da semana que vem, inclusive, e que todas essas cores elas se organizam. É importante também entender que quando se fala de cor, a gente não fala apenas de uma cor sólida, uma cor com muito pigmento. A gente dentro da própria cor ainda tem a subdivisão dentro da própria paleta, com mais pigmento, menos pigmento, ela sendo mais vibrante ou menos vibrante. Então a formação dessa paleta de cores, ela vai contemplar não só a cor sólida, ou às vezes nem mesmo a cor sólida, mas sim um tom pastel, de forma que você controla tanto a sensação de vibração quanto a sensação de ser uma coisa mais bucólica. Ou seja, se eu quero um lugar muito colorido e eu coloco todas essas cores pigmentadas com o máximo de pigmento delas, eu vou automaticamente deixar aquilo um pouquinho mais infantil, porque eu vou criar cores vibrantes e competindo entre si, é muito forte. Então quando eu quero que o ambiente seja colorido, mas que ele tenha um ar mais sofisticado, naturalmente eu vou estar colocando essa mesma paleta de cor em tons mais pastéis.
que seria tons mais pastéis. A gente vai falar em outro vídeo também das cores neutras, mas o tom mais pastel seria a aproximação da cor a uma cor neutra, ou seja, ao invés de eu colocar branco para clarear, eu vou colocar o cinza e ela vai se tornar um pouco mais pastel. E vai reduzir a vibração dessa cor. Como a sensação mesmo diz, né? Ela é um pouco mais cremosa, se a gente pudesse dar uma textura. Cada cor ela tem uma vibração específica, a gente vai falar disso no vídeo da semana que vem, mas já para dar uma adiantadinha, você trazer para o tom pastel, você vai reduzindo a onda e a frequência dessa cor para ela se tornar algo mais sóbrio. E lógico que isso causa um impacto realmente da sofisticação e de outros elementos, né? Então você que gostou desse vídeo e você também que não gostou e não gostou porque não viu direito, talvez você estava num dia errado da sua vida realmente, se inscreve no canal para manter... Detalhe, eu falo menos desse canal porque ele é de gêmeo, ele vale por 2, entendeu? Então ele já fala por 2. Então, mas fala corretamente porque é de virgem. Eu vou deixar com ele mesmo, entendeu? Esse lance aí. Mas a gente vai se completando aqui nessa questão desse canal e você já se inscreve, deixa seu like e compartilha a palavra de Niemeyer com seus amigos, porque todos precisam ser salvos em nome de Niemeyer, gente. Parar de fazer absurdos na arquitetura. Obrigado pra você. É isso aí. Amém, igreja. Até a próxima. Amém, igreja de novo. Terminamos com a pregação.